Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu estava nesse exato momento na igreja e enquanto eu ali estava, o Espírito de Deus soprou algo no meu coração, um recado. Isso aqui é um recado de Deus para alguém que está engordando cobra. Eu vou repetir. Essa mensagem é um recado de Deus para alguém que está engordando cobra. Se você não vigiar, as próprias cobras que você está engordando, elas vão te picarem depois. E tem mais, sabe o que o Senhor falou comigo? Para algumas pessoas que estão me ouvindo, tomar cuidado. Porque tem picada de cobra que não dá tempo chegar no hospital. Algumas até dá tempo chegar e a pessoa se salva. Mas tem algumas que o efeito é imediato. 1 Samuel capítulo 15, versículo 15, você vai entender por que eu falei isso. Respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Queridos irmãos, observa na palavra de Deus que a ordem que Saul havia recebido era para destruir totalmente tudo que era de Amaleque. A ordem que Saul recebeu não era para ele poupar nada, era para ele destruir tudo. Só que Saul preferiu pagar para ver. Saul não destruiu tudo como Deus o havia ordenado. E quando alguém não destrói o problema, será destruído pelo mesmo mais cedo ou mais tarde. Por isso eu disse que tem pessoas que estão engordando cobra para ser picado pela cobra depois. É exatamente o que vai acontecer com Saul. Saul está engordando cobra e depois vai ser mordido no calcanhar por elas. A ordem era para que ele destruísse tudo. Tem pessoas que em vez de destruir amizades erradas, deixa Deus de lado por conta da amizade errada, está engordando cobra. Tem pessoas que em vez de destruir o pecado, deixa Deus de lado por causa do pecado. Vai ser destruído pelo pecado mais cedo ou mais tarde. Tem pessoas que em vez de destruir a desobediência, preferem deixar Deus de lado e carregar a desobediência consigo, como disse aqui Saul. De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Não era para poupar nada. Com relação a Amaleque, tudo era para ter sido destruído. Tem gente que está poupando orgulho. Poupar é guardar, é defender algo. Tem pessoas que estão poupando orgulho, como falei, está poupando vaidade, está poupando desobediência, está poupando família, deixando Deus de lado. Tem gente que está poupando tantas coisas, defendendo tantas coisas, e Deus está ficando de lado. Está engordando cobra. Cuidado quando a cobra te morder, viu, irmã? Viu, irmão? Cuidado quando a cobra pegar no teu calcanhar. Tomara que dê tempo chegar no hospital. Como falei lá atrás, tem picada de cobra com efeito imediato, nem dá tempo de socorrer. Tem gente que está poupando o que deveria ser destruído. E a ordem era: ou você destrói, ou se você não destruir, as coisas que você poupar, são elas que vai te destruir depois. Quando Deus mandar destruir certas coisas, amizades erradas, deixar de lado. Quando Deus falar não é para poupar coisa tal, não é para poupar. Não é para guardar, não é para defender o erro de ninguém. Tem gente que está poupando pessoas, defendendo o erro de outros. Está defendendo cobra. Na hora que a cobra pegar no seu calcanhar, aí algumas pessoas que estão me ouvindo, você vai ver que você estava poupando, defendendo quem você não podia defender. Tem gente que prefere deixar o Todo-Poderoso para defender os outros. Cuidado. Essas cobras que você está poupando, essas cobras que algumas pessoas estão defendendo, na hora que elas te morderem, você vai ver que você errou em defender elas e deixar de lado o Todo-Poderoso. A ordem era para destruir. Tem gente que está poupando mentira, ignorância. Tem gente que está poupando a velha criatura.
Tem gente que está poupando doença. Tem gente que está poupando rebeldia. Tem gente que está poupando ao seu lado pessoas erradas que não deveria. Cobra, está engordando cobra. Tomara que as cobras não se voltem contra você uma hora, mais cedo ou mais tarde. É o que vai acontecer. Quando essas cobras se voltar contra certas pessoas que estão me ouvindo, aí você vai ver que você estava engordando cobra para morder você mesmo depois. Estava poupando cobra. Foi o que Saul fez. Era para ele ter destruído o que era do inimigo. Sabe o que ele fez? Defendeu o que era do inimigo. Poupou o que Deus mandou que era para, o que Deus mandou que destruísse. Tem pessoas que tá defendendo o que é errado e deixando de lado o que é certo. Tem gente que está poupando o que é do inimigo e deixando de lado o que Deus tem ensinado a destruir. Está poupando o inimigo, né? Está poupando cobra, né? Pode esperar. Essas cobras vão se virar contra você. E na hora que essas cobras se virar contra você, não adianta reclamar. É as próprias cobras que você está poupando, defendendo, pegando no seu calcanhar, porque deixou Deus de lado por causa das cobras. Quando Deus fala para destruir, é para destruir. Cuidado com a infidelidade que não é dizimista, viu? Tem pessoas que não é dizimista. Está poupando cobra, maldição. Vai voltar contra a própria pessoa mais cedo ou mais tarde. Entre tantas outras coisas que eu podia mencionar aqui. Mas tem gente que está engordando cobra. Na hora que as cobras estiverem gordinhas, você vai ver o que elas vão fazer com você. Versículo 23 para finalizar. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Saul se recusou a obedecer a palavra de Deus, ouvir a Deus. Então o profeta Samuel disse a ele: já que tu se recusou, Saul, a ouvir a palavra de Deus, Deus também está te rejeitando para que você não seja rei, porque você foi ignorante, porque você foi rebelde. Assim como você rejeitou ouvir a Deus, você também está sendo rejeitado. Tem pessoas me ouvindo que estão se recusando a ouvir a Deus, se recusando a ouvir a palavra, se recusando a obedecer, está engordando cobra. Eu vou dizer para alguns aqui, Deus está recusando algumas pessoas de igual modo, porque estão recusando obedecer, estão recusando andar com Ele, está recusando ser submisso à palavra. Se você aceita a palavra, você será aceito. Se você recusa a palavra, é a Deus que você está recusando. Quem recusa a Deus será recusado também. Quer ouvir essa palavra? Que você se pergunte se você não é uma das pessoas que está engordando cobra. Se você está engordando cobra, cuidado. Elas podem pegar no seu calcanhar mais cedo ou mais tarde. Boa reflexão. Isso foi um recado que Deus mandou trazer para alguém aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.